Feliz boa noite, graça e paz a todos. Que bom estar com vocês no Parafusão do Escuro. Quero dizer aqui da minha alegria de poder fazer parte desse momento, fazer parte dessa história. Eu sinto-me privilegiado. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael Belo. Essa visão nasceu no coração de Deus e ele tem obedecido e cumprido o propósito. Eu louvo a Deus pela sua vida, amigo. Deus abençoe você. Deus abençoe muito, muito sua família, sua esposa missionária. Deus te abençoe muito. Deus abençoe aqueles que fazem parte desse projeto. Deus abençoe a todos. Deixa eu falar do meu material aqui. Pode deixar aqui, pastor. Mesmo fala, deixa aí. Obrigado. Você quer ficar aqui? Eu trouxe um pendrive com 54 mensagens de áudio, tá bom? Você vai passar ali fora, você vai adquirir esse pendrive, vai levar para casa. Ele toca no carro, no computador, na televisão, e ele tem 54. Deve ter umas 10 mensagens para casais, tem para jovens, adolescentes, família e outros assuntos. Eu tenho alguns vídeos com mensagens específicas, como sexualidade no casamento, as diferenças entre homens e mulheres, e outros lá. Tem vários DVDs. Cada DVD desse custa R$10, tá bom? Eu tenho uns livrinhos pequenos, são textos que eu escrevi, pensando principalmente nos jovens, como esse aqui, olha, namoro vestibular para o casamento. Eu falo para jovens e adolescentes sobre princípios do relacionamento cristão. O que precisa ressuscitar em sua vida, que é um outro texto legal. A verdade sobre finanças à luz das Sagradas Escrituras. Cavando poços em tempo de crise, é um livro que eu falo sobre Isaac no deserto, prosperou na crise. Restituição, volte a sonhar. Nesse livro eu ensino você a trocar o luto pela luta. É um livro muito legal, vai abençoar você. Tem esses outros dois livros aqui, ó. Diante da Porta Estreita, que é um livro de Charles Spurgeon. É um livro que eu gosto muito, gosto pra caramba, fiz o prefácio. Diante da Porta Estreita, Spurgeon trata do assunto de que muita gente conhece a porta, gosta da porta, só não entra nela. E ele nos confronta de que lado da porta estamos. E eu costumo dizer que ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Esse livro vai mexer muito com você. E meu livro de casais, Imperfeitos e Felizes, eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre perdão, comunicação e as principais áreas do relacionamento. Eu descobri uma carta de uma menina. Ela acabou descobrindo que o pai dela era pornógrafo, viciado em pornografia. Ela escreveu uma carta para o pai e essa carta vai mudar a sua visão de família, tá bom? Os livros grandes, um custa 30, dois por 50. Os livros pequenos custam 15, 4 por 50, tá bom? Passa ali, o pendrive custa R$50. Você pode comprar no crédito, no débito, vale transporte, ticket de alimentação, qualquer coisa. Eu louvo a Deus por aqueles que me antecederam, todos aqueles que falaram. Eu fui tão alimentado que hoje eu estou tão feliz. Deus abençoe. Galera do Trazendo a Arca, eu vi também chegar meu amigo Anderson Freire. Te amo demais, cara. Deus abençoe você, Raquel. Deus abençoe essa família. Deus abençoe a todos. Que bom. Gesiel, meu mano, Eliel e outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Não adianta eu tentar entrar na vibe dos meus companheiros que me antecederam, né? Foi tanta revelação que eu custei a anotar. Então não adianta eu querer competir. Então eu vou entrar num assunto que eu gosto. Eu quero falar sobre família. E eu não demoro. É um assunto que eu gosto de falar. Segura aí, porque vai doer. Vamos parafusar. Atos capítulo 5. Só de falar que é Ananias e Safira já, né, é tenso. Quem encontrou e diga achei. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram.
Levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora sepultaram. Passado o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher Safira, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse: sim, foi portanto. Então disse Pedro: por que entre vocês entraram num acordo para mentir ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. O que mata uma família? O que mata um casal crente que fala em línguas, oferta e morre na frente do pastor, na dispensação da graça, dentro da igreja? Por que bons casamentos terminam assim? Porque famílias que aparentemente tinham tudo para dar certo acabam dando errado dentro da igreja. Existem muitas causas de morte para as famílias do Brasil, em especiais para os casamentos, e aqui eu quero usar algumas estatísticas. Antes de entrar especificamente nesse texto, eu não quero de forma alguma fazer aqui uma exegese desse texto, até porque nem sei o que é exegese. Mas existem algumas causas de morte. Antes de entrar no texto, olha para mim. Você sabe qual que é a primeira causa de divórcio no Brasil? Sabe? Incompatibilidade de gênero. Eu vou traduzir para você, eu entendo disso. O cara está namorando há 5 anos, aí ele casa, fica junto 10. Ele se conhece há 15. Aí separa o IBGE. Por que separou? A gente não combina. Oi? Você sabia disso? É? A segunda causa é dinheiro. E dinheiro só traz problema na sua vida em 2 circunstâncias. Primeiro, quando você tem. Segundo, quando você não tem. Apesar de que eu prefiro confusão com dinheiro, não sei porquê, né? Paulo escreveu seu filho na fé, Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10. Olhem para mim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim ou não? Sim? Não. O amor quer dizer que o problema não é o dinheiro? Não, somos nós. O dinheiro não é raiz, ele é um papel. É como uma faca. Você assassina alguém ou divide o pão com o irmão. É um instrumento. Na parábola dos talentos, o Senhor deu 5 para um, 2 para outro, e para um cara deu 1. Quando o Senhor volta, ele fica revoltado com o cara que ele deixou 1. Por quê? Ele enterrou. Aí o Senhor diz assim: por que você não põe no banco? O que o Senhor da Bíblia está dizendo? Dinheiro você pode ter no banco, no bolso, você pode ter dinheiro aonde você quiser. O único lugar que a Bíblia proíbe você ter dinheiro é no coração. Dinheiro no bolso é bênção, no coração é maldição. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Porque quando ele me possui, eu inverto valores. Para mim, coisas valem mais do que pessoas. Aí o casamento é desfacelado. Dinheiro, violência. Uma senhora me procurou dizendo: olha, descobri que o cara com o qual eu moro, ele está abusando da minha filha. Qual o conselho que eu dei para ela? Some desse homem. Existem outras causas. A sexualidade. E me preocupa muito, aqui tem muitos jovens. Nós aprendemos num país da sexolatria e nós agregamos valores a respeito de sexo, vendo filmes, novelas, TV, informações erradas, deturpadas. Aí casa, traz um pacote para dentro do quarto. Crises, traumas da infância, coisas não saradas. Vai gerar crise no casamento, na família, inclusive nos filhos. Fizemos uma pesquisa na nossa igreja recentemente. Pasmem-se. Você sabe qual que era a maior crise dos relacionamentos? Interferência de terceiros.
tio, primo, irmão, cunhado. Se cunhado não é parente, o que é um concunhado? Ele existe, ele está lá na sua vida, porque para todo Jacó Deus levanta um Labão. Tem que ter alguém para te amassar. Sogro, sogra. Pastor, minha sogra dá trabalho. Deixa ela. Quem fala mal da sogra cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Quem fala mal da sogra cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Pastor, mas é porque eu não tenho nada de bom para falar dela. Você não tem nada de bom para falar? Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, cale sua boca. Só ore por ela. Senhor, recolhe a tua serva, Senhor. Sim. Porque orar não é pecado. Fazer o quê, né? Olhe para mim. Pastor Gesiel, sabe o que me preocupa na minha geração? Não é só o divórcio, não. É a motivação para ele. A minha avó separou do meu avô. A família reuniu e disse, chega. Conhece casos assim? Aqui dentro tem gente que está no segundo relacionamento, terceiro. Não é isso? Não é isso. O que mais me preocupa hoje, eu prego para jovens, está inserido no senso comum da massa de jovens evangélicos dessa nação. Pastor, eu vou casar, se não der certo. É isso que me preocupa. Não é mais aliança, é contrato. Enquanto me faz bem, está assinado. O dia que não faz, eu jogo fora. É isso que me preocupa. Perguntaram ao senhor com 50 anos de casado, por que na sua época vocês não se separavam tanto? Ele disse, porque na minha época eu aprendi que quando uma coisa estraga, a gente conserta, não joga fora. Uma moça falou para mim, vou largar porque o amor acabou. Eu falei, já tive 5 carros, nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba. Amor não é sentimento. Escute, o amor é uma obra de arte esculpida com suas decisões diárias. Já que estamos falando de morte no casamento, a palavra divórcio no Novo Testamento é apostasiam no grego. Pastor, você não entende grego? Não, li no Google. Apostasiam, te lembra alguma coisa? Opa, olha o que Paulo faz. Uma conexão do apóstata com o divorciado. E para piorar a nossa situação, no Antigo Testamento a palavra que se refere ou designa apostasiam é deserção. O cara se alista e no dia da guerra ele vaza, ele é um deserto. A Bíblia compara todo mundo no mesmo nível. Por que a Bíblia compara o cara do exército com o cara do casamento? Porque tanto no exército quanto no casamento, a única coisa que se promete não é a vida, é até a... Não, pastor, inclusive no meu casamento é até a morte. Eu já estou orando, Senhor, recolhe a tua serva, assim, pode levar, eu já estou orando. Missionária Natália, o velhinho morreu, chegou no céu, está tranquilo, está favorável, sentado lá no beira do rio da vida, chinelinha havaiana, tomando suquinho de laranja, comendo fruta da vida, cegado, está tranquilo. Só que você sabe que quem fica já está de idade, a velhinha adoeceu também, não aguentou de saudade e morreu. 3 meses depois ela chega, ela já entra no céu procurando ele. Zé! Cadê o Zé? Aí ela viu, aí o anjo falou para ela assim, isso... Terceira rua de ouro à direita. Quando ela viu de longe, ela estava usando, ela disse, Zé. Ele levantou e disse, até que a morte nos separe. Aqui não, chega. Chega, aqui não. Por hoje deu, né? Já deu. Olha para mim. Quer saber? O Rafael Bela entendeu agora, né, pastor? Já entendeu. Vamos nos alegrar, gente, que
O dia hoje foi tenso, eu levei tanta pancada. Já já eu vou chegar lá, escuta aí. É porque é um assunto delicado, se você não fizer assim, fica muito tenso. Olha para cá, presta atenção. Sabe qual que é uma das maiores causas de morte nas famílias? Infidelidade. A infidelidade no Brasil é epidemia. Duas coisas você não pode ser no Brasil, é errado. Primeiro, você não pode ser virgem. No Brasil você não pode ser virgem, você pode ser virgem? Você vai na faculdade e fala, sou virgem, você quer morrer? Gente, nós vivemos num país cuja cultura ensina, é errado ser virgem, é errado ser bebê, é errado. Quem é o homem palhaço? Quem é o idiota lá no comércio? O fiel. Você não pode ser fiel. Vivemos uma geração que ensina uma mediocridade tão pequena, tão rasteira, dizendo que um homem, para ser macho, tem que contabilizar quantas mulheres. Não é nem ficou, é pegou. Fica uma frase da minha mãe: ser macho não significa transar com várias mulheres. Um homem de verdade é aquele capaz de amar, ser fiel e respeitar a mesma mulher o resto da sua vida. O resto é moleque. Olha para mim, vamos entrar aqui. Algumas definições você precisa saber. Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro? Meus sentimentos. Sangue do Cordeiro. Você sabia que não existe solteiro encalhada? Encalhada é quem casa errado. Ok? Até porque quanto mais maduro é o fruto, mais saboroso ele é, não é? Só não pode deixar apodrecer. Só maduro. Tem gente aqui que está na hora. Lembra-te de mim, ó Deus, socorre do céu. Nos últimos dias, Deus tem me inquietado a falar de casamento para solteiros. Pastor, por quê? Você já prestou atenção que a gente só fala de casamento para casado? E os solteiros que vão casar entram sem saber nada da vida, com princípios errados, deturpados, o que aprendeu não sei de quem. Escute algumas definições, me ajude. Só escute. Casamento, o que é casamento? União de dois pecadores. Uma hora vai dar um BO, você pode ter certeza disso. Outra definição de casamento: casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Ninguém se forma em casamento. Um cara falou para mim, pastor, eu estou casado da terceira vez, e eu achei que eu entrasse no segundo casamento, eu ia estar fera. Fera no que, filho? Zerou, começa tudo de novo. Até porque uma mulher é diferente da outra, uma mulher é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Deu ruim, você não vai, nunca, nunca. Agora escute, uma grande verdade que você tem que aprender sobre casamento: casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Casamento não muda ninguém, só tira a máscara. O único lugar que a palavra reputação é retirada do dicionário é no dicionário da família. Você cuida da sua reputação em casa? Dá não. Você cuida na igreja, você cuida na rua. Você olha para mim, se eu pregar bem hoje, você vai falar: homem de Deus. Você sabe se eu sou pornógrafo? Você sabe se eu bato na minha esposa? Você sabe se eu sou adúltero? Porque o que eu uso aqui nesse altar é talento. Você não vai saber. E a distância entre o que você prega e o que você vive revela caráter. E quem conhece meu caráter não é você, é quem mora comigo lá em casa. Porque aqui no altar você pode ser apóstolo, bispo, reverendo, doutor. Você pode ser Jesus Júnior. E em casa, o Zé. Eu sou juiz de direito. Filho, não tem lei que você manda na sua casa. Eu tenho 4 pós-graduações. Sua mulher vai te enfrentar, seus filhos vão desobedecer, o cachorro vai te morder, a confusão vai estar armada. Um lugar onde você revela a veracidade da sua vida cristã, da sua integridade, é em casa, filho. É por isso que o próprio Cristo disse: eu tenho ciúme da minha igreja. Você não cuida da sua casa? Não tente mexer com a minha.
Primeiro você vai lidar com a sua. Quando a sua estiver prestando, venha. O camarada estava pregando e a irmã lá atrás falou assim: estou ouvindo não. Ele começou a falar mais alto, mais alto. Aí ela disse: fala mais alto. E o som ia ver do pescoço dele. Ele não estava pregando igual eu não, ele estava pregando tipo pregador mesmo. Meu Deus, tipo pregador mesmo, de verdade. Pregador de verdade. Aí ela olhou para ele e falou: estou ouvindo não. Aí ele parou de pregar e disse: você é surda? Ela era vizinha dele. Você é surda? Ela disse: não, é que suas atitudes estão falando mais alto que suas palavras. Apóstolo Paulo diz que a nossa vida é uma carta aberta e lida. O que estão lendo em nós? Sabe por quê? E hoje aqui tantas pessoas falaram sobre referencial e como falta. Deixa eu fazer uma pergunta. Ei, macho, sua filha gostaria de se casar com um cara igual a você? Querida, seu filho gostaria ao crescer de casar com uma mulher como você? É isso que está faltando em casa, referencial. Não está faltando Bíblia, não está faltando teologia, não está faltando nada disso. Está faltando gente que vive o que prega. Estou cansado de gente que prega demais e vive de menos. Já que eu estou falando de definição de casamento, os maldosos dizem que casamento é igual a piscina de água fria. Quem está dentro fala: pode vir, tá uma beleza, vem cá para você ver. Os maldosos dizem que casamento é melhor para a mulher do que para o homem. Eu não concordo. Você concorda que casamento é melhor para a mulher do que para o homem? Um dia eu perguntei a um cara: por que você acha? Ele disse: porque elas casam de branco e a gente de preto. Mas não tem nada a ver. Sabia que um homem não sobrevive bem sem uma mulher? Seja depois de um divórcio, olhe para ela para você ver. Escova depressiva, silicone, fitness, selfie, viagem. E o cara, pensa num bagaço. Por quê? Porque a mulher é resiliente. A mulher é capaz de ficar num culto desse aqui 3 horas sem respirar, mas a cinta está aí. É resiliente. Ela é firme. Uma mulher doente, ela vem no culto, vem ou não vem? Se ela estiver doente, ela vem no curso. Se estiver doente, ela vai na faculdade. Se ela estiver doente, ela cuida do irmão. Se estiver doente, ela cuida do marido. Se estiver doente, ela cuida da casa. E um homem doente? Gente, se ele estiver com gripe, parece que ele está com câncer, estado terminal, já viu? Ele quer morrer, não quer. Se ele for solteiro, ele chama quem? Mãe. E se ele for casado? Amor. Escute. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Agora eu vou vender material. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Porque são os atos do Espírito Santo na igreja, não terminaram, não tem amém, continua em nós. No capítulo 1, Lucas, médico, doutor Lucas, vai fazer um tratado minucioso para um amigo Teófilo. E ele vai falar da ascensão de Jesus e a eleição de um novo apóstolo. Logo no capítulo 2 vem a efusão do Espírito Santo, e foram todos cheios, línguas repartidas como de fogo. E a partir desse ponto da efusão do Espírito Santo, o que se percebe na igreja é que coisas sobrenaturais e incríveis começam a acontecer. As curas eram tão maravilhosas que as pessoas traziam enfermos para que passassem embaixo da sombra de Pedro. Os primeiros apelos foram 3.000 almas, 5.000 almas, e a igreja estava caindo na graça do povo, vivendo em comunhão e harmonia e unidade. O certo é que Lucas vai tratando disso. No capítulo de número 3, você sabe de todas as histórias, os milagres, o paraíso da Porta Formosa e tantas outras coisas. Capítulo 4, quando entra no 4, Lucas vai falar que agora todos tinham tudo em comum, vida comunal.
E aí Lucas vai elogiar no final do capítulo 4 um cara por nome Barnabé. Quem é Barnabé? Não é ninguém não, é só o cara que pôs Paulo no ministério, só isso. Ele convenceu a igreja de Jerusalém a inserir Paulo no contexto da igreja. Barnabé é de uma ilhazinha chamada Chipre, ele é da tribo de Levi. E aí Lucas vai dizer que Barnabé vendeu tudo e entregou. E Lucas vai elogiar, integridade, é um cara sério, ele é generoso, ele é maravilhoso. Aí entra o capítulo 5 dizendo assim: entretanto, quer dizer, no meio de tudo isso, nesse contexto, aonde não era compulsório, obrigatório, aonde as pessoas voluntariamente, compungidas pelo Espírito Santo, entregavam tudo. Aí Lucas vai dizer no capítulo 5, a primeira palavra é entretanto, no meio disso um casal tomou uma decisão em casa e morreu na igreja. Quais as atitudes que eles tomaram? E aqui eu não demoro, escute. Primeiro, por que eles morreram? Não pediram conselho para ninguém. Olhe para cá. Eles não estão trocando um camelo no outro, comprando 2 cabras. Eles venderam tudo. Cuidado para não tomar decisões precipitadas em tempo de crise. Nunca tome uma decisão permanente baseada numa circunstância temporária. Tem gente que troca de igreja, troca de cidade, faz uma confusão, uma salada. Olha os textos que eu trouxe para você. Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22, onde não há conselho fracassa os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24:6, na multidão de conselheiros está a vitória. E aqui eu te faço a pergunta: com quem você compartilha os segredos do seu coração? O erro deles foi não compartilhar com ninguém. Conhece gente que compartilha tudo com todo? Eu queria dar uma palavra aqui diretamente às mulheres. Querida, que vontade é essa de desabafar? Ai, pastor, eu preciso falar. Eu tenho uma amiga que ela parece psicóloga. Parece, mas o nome dela é fofoqueira. Quando você compartilha algo da sua vida, do seu casamento, com quem não tem condições de te ajudar, 2 coisas acontecem. Isso eu vejo na prática. Primeiro, o diabo acabou de descobrir um pensamento negativo que você tem a respeito da sua relação. Ele já vai armar uma estratégia em cima disso. Segundo, esse assunto vai multiplicar. Cuidado! Tem caráter, tem vida com Deus, integridade, vai me ajudar, rasga a alma. Não tem? Não, pastor, estou pensando em divorciar. Acho que vou pedir um conselho para a Gretchen. Eu fui claro? Acho que você entendeu agora. Por que você não pede um conselho para o Fábio Júnior? Fábio Júnior não manda convite de casamento, ele manda cartão fidelidade. Você vai pontuando. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Lembra da Sunamita? Por que ela chama Sunamita? Porque é da cidade de Sunem. Isso é assim, você sabe disso. Ela fez um quarto para Eliseu, não fez? Por quê? Ela viu que a palavra de Deus, a boca dele era verdade. É o que eu disse no início. Ela disse: esse cara só não prega, mas o que está na boca dele é verdade. Ela fez um quarto, o marido já era velho, concordou com ela, fez um quartinho. E Eliseu se sentiu muito abençoado, ele se sentiu feliz, ele se sentiu amado, protegido. Quando chegou em casa, ele chamou Geazi, e do jeito que eu vou te contar, não tem na sua Bíblia, só na minha, está lá em Acrescentares, depois de Heresiastes. Quando ele chegou em casa, Eliseu chama Geazi e diz: Geazi, preciso abençoar essa mulher. Geazi disse: peraí, que eu vou, o que a gente pode fazer por ela? Peraí, aí Geazi entra no Orkut, porque o Orkut é dessa época. Aí Geazi entra e fala: Eliseu, olha para mim, Eliseu, não
Não tem nada quebrado nessa casa, não tem um rasgado no sofá, não tem um pé nessa parede, não tem criança nessa casa. Eliseu disse: por que será? Geazi disse: porque o marido dela já é velho. Eliseu disse: mas se Ezequiel, lá na frente, no capítulo 37, ele vai orar, diante de um vale de ossos secos, ele vai profetizar, e o exército vai se levantar. Eu creio que na casa dessa mulher, o exército também pode se levantar. Entendedores entenderão. Eliseu ora. Deixa eu pregar, gente. Depois de tanta revelação, você não está acreditando que você está ouvindo, né? E eu estou preocupado demais. Eu não vou nem dormir essa noite. Eu vou entrar na vibe dos caras? Sou besta. Ela engravida, dá à luz. E quando o garoto estava com 12 anos, você lembra que ele adoeceu e morreu? Ela enterrou o menino? Ei, você que entende de Bíblia, o que ela fez? Ela pegou o garoto e pôs aonde? Ela não levantou um altar de gratidão. Ela pôs o garoto no quarto do profeta, na cama dele. Bíblia, e saindo, fechou a porta. Nem tudo que está morto na sua casa, todo mundo precisa saber. Ah, pastor, mas que ninguém vai me ajudar. Eliseu, ninguém mais, nem mãe, nem tio, nem vizinho, nem primo, nem ninguém. Fecha a porta. Tem gente que põe na rede social. Escrevi uma frase: um amor de verdade não é aquele que te completa, é o que te faz transbordar. A mulher escreveu embaixo: o senhor tem que falar isso para o meu marido, aquele grosso, e marcou ele. Fecha a porta. Ela abarda o jumento, chama o servo e vai atrás de Eliseu. Não há coincidências na Bíblia, as perguntas são as mesmas. Geazi vai lá e pergunta a ela: como é que tá? Vai bem contigo? Vai. Teu marido? Vai. Teu filho? Também está bem. Vaza, dá licença, não quero falar com você. Quando ela chegou em Eliseu: vai bem contigo? Vai. Teu marido? Vai. Teu filho? Morreu. Por que ela não disse isso para Geazi? Porque não resolve. Eliseu entrega o cajado na mão de Geazi, ele entra onde não deve, vê o que não deve, faz o que não deveria, e o menino continua morto. Com quem você compartilha as coisas da sua vida? Pastor, e as coisas boas? Cuidado. Um dia um cara quis compartilhar comigo o que a mulher dele fazia no quarto. Eu falei: querido, você está gerando uma imagem sensualizada, erótica da sua mulher na minha mente. Mas você é um homem de Deus. Eu falei: aqui. Falei para ele: o dia que eu aceitei Jesus, meus hormônios ficaram desviados. Teu hormônio que não está desviado, está endemoniado. Seu nome, testosterona. Vou matar ele. Já prestou atenção em gente que exagera até nas coisas boas? Porque se falar o negativo é terrível, tem gente que não cuida. Ei, é tão bonito você elogiar o seu cônjuge, elogiar pessoas. Só que eu fico vendo assim, eu estava vendo uma rodinha com 5 irmãs, elas falam 5 assuntos diferentes ao mesmo tempo, todo mundo se entende. Se você colocar um homem lá, é homicídio. E uma delas estava falando do marido, mas estava exagerada. Enquanto ela falava, eu pensava: querida, não coloque na vitrine o que não está à venda. Eu vou citar para você um texto do Apocalipse, só para as mulheres, olhem para mim. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. Irmãs queridas, tem condições de te ajudar? Rasga a alma. Não tem, não tem. Deixa eu dar uma palavra para os machos aqui.
Duas coisas nós temos dificuldade: reconhecer que está errado e pedir ajuda. Josué assume Israel no lugar de Moisés. Por que Josué assumiu no lugar de Moisés? Porque Josué serviu Moisés 40 anos. O que eu mais vejo na minha geração é gente querendo ser Moisés. Nunca foi Josué. No reino de Deus há um princípio: quem não serve, não serve. Josué vence Jericó. E se você tem um pouquinho de noção bíblica, você sabe que Jericó, fortificada, poderosa, com exército, venceram Jericó. E Deus disse: não pegue nada, porque é anátema. Seguiram viagem. A próxima cidade era Ai. Josué manda espias, e quando ele vê Ai, os espias voltam e falam: Josué, ai de Ai. Ai, tá dizendo? Josué, nós vencemos Jericó, cara, Jericó. Perderam em Ai. Você já prestou atenção na oração de Josué? Ele desespera, ele quer entender a lógica de vencer Jericó e perder em Ai. Deus disse: alguém pegou anátema. Aí tiraram sorte, encontraram a tribo da tribo, a família da família, a casa de um cara chamado Acã. A frase é: Acã reteve debaixo da sua tenda, guardou em casa o que não deveria estar em casa. Ananias e Safira morreram, e Acã, só que Acã não morreu sozinho, a família morreu. Adão e Eva pecaram, quem morreu? Abel, gente boa, né? Até o sacrifício dele foi aceito. Davi pecou, mas quem morreu foi ele? Seus filhos. Amã fez uma forca para Mardoqueu, quem morreu? Ele e seus filhos. Coré, Datã e Abirão rebelaram, quem morreu? Eles e os seus filhos. Quando os pais pecam, os filhos também morrem. A atitude que você toma no quarto reflete na vida deles. A atitude que você toma nas suas finanças vai determinar o futuro deles. Até a sua ausência vai refletir neles. Porque o problema da minha geração não é a baleia azul, são os pais invisíveis. Eu queria que o Espírito Santo falasse no seu coração: o que é que você está retendo em casa e que não deveria estar em casa? Pastor, tem uma moça me enviando fotos, mandando mensagem, e você continua retendo o número dela no seu celular. Bloqueia! E não é só coisa física não, tem gente retendo amargura, ressentimento. Shakespeare diz que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Tem coisa que eu não posso reter, vai gerar morte. Jogue fora. Eu não vou ficar te explicando um monte de coisa não. O Espírito Santo fala na sua alma o que é. Quarto, Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. O erro aqui é do sacerdote da casa. Pastor dele disse: você deixou Satanás encher seu coração? Poxa, pastor, mas numa época que o Espírito Santo batizava todo mundo, batizava nas águas, batizava com fogo, tinha muita graça, tinha muito poder, tinha muita unção, ele tem pastor, ele tem igreja, ele tem tudo, e Satanás tem acesso ao coração. Tem? Como? Satanás tenta ter acesso ao nosso coração desde o Éden. Tanto é que conseguiu através de Eva. E só a mulher é capaz de conversar com uma cobra que fala, só. Porque se uma cobra chega em mim e fala: Mac Anderson, eu estou no mato sozinho, no meio do jardim, ela fala Mac, o Anderson, eu não ia ouvir, eu ia estar tão longe, eu ouvi só o eco, Anderson, eu não ia ouvir. É uma cobra que está falando, você está entendendo? Só que eu acho que a cobra chegou e falou: amiga. Aí Eva pensou: vou desabafar, eu vou contar o que Adão está fazendo comigo. Deus desce e diz: Adão, o que você fez? Eu? Foi a mulher que o Senhor me deu, nem mulher eu pedi. Inclusive antes dela chegar aqui chamava paraíso. Deus vai em Eva: foi você? Não, foi a serpente. Ela chegou aqui e falou: amiga, como que você vai ficar inteligente? Eu falei: quero não. Como que você vai ficar forte? Quero não. Como que você vai ficar igual a Deus? Quero não. Come, filha, maçã emagrece. Aí eu não aguentei, foi muita tentação, eu peguei, eu comi mesmo, porque eu estou fitness. Olhe para mim. Deus disse para Adão: me dê uma resposta do porquê você fez isso. Deus disse para Eva: me dá aí uma resposta. O que Deus disse para a serpente?
O que ele perguntou para ela? Nada. Não seria incoerente Deus olhar para a serpente e dizer: enganadora, por que você enganou? A serpente tomou uma atitude inerente ao caráter dela. O que Deus não aceita é Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. Quando é que Satanás tem acesso ao meu coração? Quando eu tomo uma atitude inerente ao caráter da serpente. Quando gera em mim o fruto do Espírito, coisas inerentes ao caráter de Deus, eu me pareço com Ele. Mas quando as obras da carne, aí Deus olha para o homem e diz: tu és pó. Tu és pó. Ele olha para a serpente e diz: você vai comer pó. Serpente come pó? Ela se alimenta das nossas atitudes carnais. É disso que ele gosta. É isso que ele quer provocar. Quem você tem alimentado na sua casa? Satanás tinha acesso ao coração de Ananias, porque ele tomou uma atitude inerente ao caráter da serpente. Quando eu abro no meu quarto um site pornográfico, uma lambança, uma bestialização, uma animalização do sexo, será que eu abri uma janela para Deus entrar na minha casa? Convenhamos, querido. Quando eu espanco os meus filhos, quando eu grito, quando eu xingo, quando eu tomo uma atitude inerente ao caráter da serpente, perdão, queridos, você pode ser crente, pode ser pregador, você pode ser o que você quiser, ele não brinca de ser diabo, ele só quer uma porta. Ananias tomou atitude inerente ao caráter da serpente. Quinto, estou caminhando no final. Mentiram para o Espírito Santo. Diga comigo: mentiram. Eu acho isso aqui interessante. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Todos os casais eram generosos e entregavam. Quando o casal chegava na igreja e entregava tudo, a galera da igreja, generosos, amorosos. Se eles estão fazendo isso é porque estão cheios do Espírito. Eles queriam manter a reputação e ser como os outros casais. Eles querem comprar, reputar. Diga comigo: quem compra reputação vende o caráter. Querem revelar na igreja o que não são em casa, porque o que eles estão querendo fazer é fingir que amam. E Paulo diz que o amor seja não. Onde impera o amor, reina a verdade. Mentiram? Vou terminar, porque meu tempo já esgotou. O último erro aqui é de Safira. Alguém pode me ajudar no teclado ali? Quero finalizar aqui. Escute. Qual foi o erro dela? Safira perdeu a maior oportunidade da vida dela. O texto que eu li está na dispensação da graça. O marido morre, ela chega 3 horas depois, revelando que a mulher está sempre atrasada para chegar na igreja. Quando ela entra, Pedro diz para ela assim: filha, conte-me a ver. Olha que oportunidade. Gente, eu estou falando do pastor Pedro. Pensa num cara cheio de Deus. O que ela deveria ter feito? Rasgado a alma. Pastor, nós estamos mentindo. Nosso casamento é uma farsa. Eu prego no púlpito e sou um beberrão fora dele. Pastor, olha, meu marido provavelmente já deve estar até morto, porque na nossa casa a gente não vive aquilo que ele prega no altar.
Pastor, queria rasgar a minha alma e dizer para o Senhor a verdade, porque é ela que liberta. Pastor, não está bem, ela poderia ter rasgado a alma, mas ela perdeu a maior oportunidade da vida dela. Sabe uma frase que me assusta no texto? Ela chegou 3 horas depois, a frase é: não sabendo o que havia acontecido. Eu trabalho com casais. A maioria dos relacionamentos se desfazem não pelo que aconteceu, mas pelo que deixou de acontecer. Tudo que não é alimentado morre. Estamos tão preocupados com tantas coisas que a gente não sabe, que talvez quem está do nosso lado está doente ou já morreu. Eu estou pregando hoje para homens aqui que estão sendo tentados, está quase caindo, mas a mulher não sabe. Ei, marido, quando você termina uma relação com a sua esposa, ela se sente amada ou usada, você não sabe, porque você não cuidou, não se preocupou. Quando um filho tenta um suicídio, isso não é da noite para o dia, é um processo de afastamento. Olha que triste. O marido dela está morto, ela chega 3 horas depois e ela fala assim, ela não sabia o que havia acontecido. Olha, o que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. A palavra ciúmes lá é zelos. Paulo diz que o amor não arde em ciúmes, não é arder, mas é ter zelo, ter cuidado do outro. Um cara falou para mim, eu detesto que a minha mulher pega meu celular, inclusive eu tenho minha senha, ela não entra, porque eu quero privacidade. Eu falei, filha, você está casado com essa mulher, ela te vê há 15 anos, pelado, sentado no vaso, velho. Que privacidade que você quer? Eu falei para ele, não se esconde o que é verdadeiro. É um cuidando do outro, cuidando dos filhos. Quando Deus foi criar todas as coisas, haja luz, haja regra, haja. No 6º dia não tem haja, ele desce e põe a mão para me dizer, vocês só vão sobreviver com toque. Recebi um convite de um cara para pregar numa igreja. Eu falei, não posso, porque eu tenho compromisso. Você tem compromisso? Tem, tá bom. No dia que era para eu ter ido, que ele fez o convite, eu não pude aceitar. Ele entrou no meu site, estava lá, família. Ele me ligou endemoniado. Você é louco? Você não veio no meu evento para ficar em casa? Eu falei, estou em casa não, estou no cinema. Eu falei, eu saí daqui e vou para casa, beijar na boca. E o resto só a eternidade revelará. Tudo que não é alimentado morre. Eles retiveram parte do preço, ficou para quem? Para ninguém. Porque se tinham filhos, acabaram de ficar órfãos. Caiu um temor na igreja, medo. Jesus por 3 anos e meio combate os fariseus e a hipocrisia. Agora me vê um casal mentir dentro da igreja. Quer fazer de conta aqui o que não é em casa. Essa filha perdeu uma grande oportunidade. Eu quero terminar te fazendo uma pergunta. O que você vai sair daqui hoje disposto a fazer para salvar sua família? Uma menina de 11 anos chegou na porta de uma farmácia, estava fechada, porque já era meia-noite. Era a única farmácia do pequeno vilarejo. O farmacêutico morava em cima, a farmácia embaixo. Ela chega, bate na porta de aço desesperada, com um papelzinho na mão, blá, 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 socorro, socorro. O cara vai na sacada, vê a garota e diz, espera, estou descendo. E ele desce rápido, e ela diz, moço, pelo amor de Deus, a minha mãe caiu no chão, está dando convulsão, ela vai morrer, ela bebe esse remédio, nós não temos dinheiro, meu pai viajou, o remédio é controlado, e eu preciso, socorre a gente, pelo amor de Deus, moço. Ele abre a farmácia, a porta pela metade, nem a luz ela acende, entra, pega de qualquer jeito, entrega para ela, ela desce a ladeira abaixo. Quando ela faz a curva, ele fecha a farmácia, volta e deita. Quando ele deita, ele diz para a esposa, eu não aguento mais, você é a única farmácia aqui.
olha a hora, compra fiado. E ele reclamando, e ela disse: calma, a gente precisa deles, eles de nós. Aquela conversa. Quando os dois terminaram o assunto, o farmacêutico se levanta na cama, senta abruptamente. Ela segura no braço e diz: que foi? Ele disse: eu entreguei o remédio errado. Ela não pode beber, senão ela morre. Ele levanta e começa a andar no quarto, para lá e para cá, sem saber o que fazer, não dava tempo de ir atrás. Ele ajoelha e começa a gritar aos céus, dizer: Deus, eu sei que o Senhor não existe. Aprendi com os meus pais, eu passei a minha vida como um ateu. O Senhor não existe. Mas eu estou de joelhos orando, porque vai que o Senhor existe, né? Se o Senhor existe, me dá uma segunda oportunidade. Ele estava falando, a porta de aço bateu, blá, blá, blá. Ela gritava: socorro. Ele já desceu pensando: o que será que aconteceu com a mulher? Quando encontra, a menina não fala, só fica: me perdoe, me perdoe. Ele: tá bom, perdoa, mas fala. Aí ela trêmula disse: eu estava tão desesperada por causa da mamãe, tão desesperada, eu estava com tanto medo, eu corri tanto, que chegando na porta de casa, eu tropecei no meio-fio, eu caí e o vidro do remédio quebrou. O senhor pode me dar outro? Ele se ajoelha na rua e diz: Deus existe, e Ele é o Deus da segunda oportunidade. Eu não sou palhaço de altar. Deus tem me levantado como profeta para as famílias dessa geração. Eu acredito nisso, independente de você crer ou não. Deus hoje me trouxe para dizer: é a sua segunda oportunidade de ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pastor melhor, um pregador melhor, sabe? Deus hoje dá para todos nós uma outra oportunidade de sair daqui, não como nós entramos, não apenas como ouvintes, mas como praticantes. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Feche os seus olhos. Nessa oração você vai citar o nome de alguém. Você vai lembrar de uma circunstância só, que precisa de mudança lá na sua casa. E quais as decisões você vai tomar ao sair daqui? Espírito Santo de Deus, eu te adoro. Quantas coisas maravilhosas nós ouvimos durante esse dia. Aprendemos, crescemos, amadurecemos. Ajuda-nos a colocar em prática. A sair daqui, ó Deus, para viver um novo tempo, em casa, na família, no casamento, nas finanças. Que a história de algumas pessoas aqui sejam transformadas. E que aquilo que nenhum de nós, ó Deus, tenhamos conseguido falar, que o Teu Espírito Santo fale profundamente na nossa alma, de maneira, ó Deus, que tenhamos uma vida transformada pelas nossas decisões e pelo poder do Espírito Santo do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Muito obrigado.